Bem-vindos, queridos amigos, a mais um estudo da nossa série sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós continuaremos a estudar agora a coletânea de preces, em seu quarto capítulo, e hoje nós vamos estudar a prece pelos espíritos endurecidos. Subitens 75 e 76 do capítulo 28, compostos por 12 parágrafos, naquela estrutura que a gente está já acostumado a estudar. Prefácio, seguido pela prece. Então vamos lá, vamos ao estudo de hoje, dessa nossa prece pelos espíritos endurecidos. Vamos lá. Prefácio de Allan Kardec. Primeira coisa que a gente vê aqui nesse prefácio é a definição sobre quem são os espíritos maus e depois a apresentação do comportamento deles. Então, olha só. Os maus espíritos são aqueles que ainda não foram tocados de arrependimento. E eu chamo a atenção aqui para a palavra ainda. São aqueles que ainda não foram tocados de arrependimento. O Espiritismo admite algum tipo de espíritos dedicados ao mal? Admite, mas não como demônios das antigas tradições religiosas. Não, para nós não tem demônios. Tem esses espíritos que hoje se dedicam ao mal porque eles ainda não foram tocados de arrependimento. Porque o destino de todos eles será a perfeição e a felicidade. Ok? Então, esses são os espíritos maus. Não foram tocados de arrependimento, se deleitam no mal, gostam de fazer o mal, não sentem pesar por causa disso. Então, lógico, não se arrependem ainda, então realmente não sentem pesar, né? São insensíveis às reprimendas. Você corrige e eles não se importam. Repelem a prece. Não adianta fazer prece, eles não querem receber, né? Blasfemam do nome de Deus. Bom, então são essas almas endurecidas, segundo o texto de Allan Kardec, né? E que depois que vão ao plano espiritual acabam por se vingar nos homens dos sofrimentos que suportam. Esses são os maus espíritos. Sentem ódio, perseguem as pessoas com as quais tiveram relação durante a vida terrena, ou simplesmente perseguem mesmo, né? Porque querem esse efeito, querem se vingar nas pessoas dos sofrimentos que suportam. Por quê? Porque estão em sofrimento, não querem outro recurso, então eles acham que fazendo outros sofrerem, eles têm alguma vantagem, o que não é verdadeiro, como a gente sabe, né? Daí que nascem as obsessões, obsidiam, né? Os encarnados colocam sobre suas influências e daí, muitas vezes, o sofrimento pela obsessão. Então, esse primeiro parágrafo do prefácio traz para a gente essa descrição sobre quem são os espíritos maus. E o segundo parágrafo explica para a gente que tem duas categorias para espíritos maus: aqueles que são francamente maus e os hipócritas. Ok? Então, olha lá, infinitamente mais fácil é reconhecer ao bem os primeiros do que os segundos. Então, é mais fácil reconhecer os que são francamente maus. Bom, descrição, né? Como reconhecer e como diferenciar uns dos outros. Os francamente maus são de natureza bruta e grosseira, praticam o mal por instinto, eles simplesmente fazem, eles não ficam calculando, planejando como fazer o mal, eles simplesmente fazem. Então, não procuram passar por melhores do que são. Há neles, entretanto, um germe latente que é preciso fazer desabrochar. Então, tem alguma coisa neles que pode fazer com que eles mudem as suas características e passem a fazer o bem. Seguindo, né? Esses talvez, né, em algum momento, é, a gente pode conseguir influenciá-los ao bem. Olha aqui, ó, através da benevolência, do raciocínio, da prece, em algum momento talvez eles possam ceder. Quando são esses francamente maus que agem por instinto, né? Por meio da mediunidade, a dificuldade que eles encontram para escrever o nome de Deus é sinal de um temor instintivo. Então, eles são tementes a Deus.
Então, aqui, como a gente identifica esses espíritos, né? Através dessas características. Seguindo o texto, quando são assim, estão a pique de converter-se. Então, basta encontre o ponto vulnerável em seu coração para que ele se converta. Então, esses são os francamente maus. Agora, os hipócritas, tem um parágrafo aqui dedicado a eles, né? O parágrafo 3. Os hipócritas são diferentes desses, né? Eles são muito inteligentes, não possuem sensibilidade no coração, o contrário, né, daqueles que são maus, como Kardec classificou aqui, que são francamente maus. Esses podem ser tocados no coração, esses têm alguma coisa vulnerável no coração. Os hipócritas não. São muito inteligentes, não têm fibra sensível, simulam. Olha aqui, né? Enquanto os francamente maus não fingem, não procuram passar por melhores do que são, isso não acontece com os hipócritas. Eles sim fingem, simulam todos os bons sentimentos e nos enganam, né? E se sentem felizes quando encontram tolos que os aceitam como santos espíritos. Eles gostam mesmo de enganar. Esses são os hipócritas, né? O nome de Deus não causa temor a eles, mas serve-lhes de máscara, os falsos cristos, os falsos profetas, né? Aqueles que até falam sobre Deus, mas que querem mesmo enganar, querem mesmo ludibriar as outras pessoas, né? São mais perigosos do que os francamente maus porque atuam na sombra. Porque as pessoas não esperam que serão enganadas por eles, né? Tem apenas a aparência da fé, mas fé sincera jamais. Então aqui a gente aprendeu a identificar os hipócritas e os francamente maus. Depois disso, a gente tem no parágrafo 4 a prece. Item 76, a prece. Primeiramente dirigida a Deus, pedindo ao Senhor que lance um olhar de bondade sobre esses espíritos imperfeitos. Vejam que quando se fala sobre espíritos imperfeitos, esses espíritos maus são colocados na mesma categoria que todos nós. É uma visão diferente sobre esses espíritos. É reconhecê-los como nossos irmãos, como espíritos que têm as dificuldades que nós temos, como espíritos que precisam do olhar de Deus tanto quanto a gente. Então, esse início da prece é um início para tratar o nosso preconceito com relação aos maus. No finalzinho aqui do primeiro parágrafo, pedindo particularmente por aquele espírito ao qual a gente quer se dirigir, né? Depois de falar com Deus, no parágrafo 5, falamos com os bons espíritos pedindo a eles ajuda, né? Ajuda para fazer esses espíritos compreenderem, ou esse espírito em particular compreender, que levando os homens ao mal, induzindo os homens ao mal, eles prolongam seus próprios sofrimentos. Então é essa a primeira informação que deve chegar a esses espíritos considerados espíritos maus, né? Olha, meu irmão, meu amigo, você fazendo mal aos outros, você aumenta e prolonga os seus próprios sofrimentos. Em primeiro lugar, trabalhar com a razão dele. Então, essa é esse é o primeiro passo, é isso que a gente pede aos bons espíritos. Espíritos que têm condição de levar essa informação a eles, né? Depois, a gente conversa com o próprio espírito a quem a gente está se dirigindo, caso seja uma prece dirigida a um espírito em particular, né? Pedindo a ele para ouvir a prece que nós estamos fazendo por ele, para que ele se sinta amado, né? Desejamos o teu bem, mesmo que você faça o mal. Eu tentando ali, né? Romper com a questão, ou melhor, influenciá-lo na inteligência, mas influenciá-lo também no sentimento. Se ele for um espírito que é daquele francamente mal, o sentimento dele será tocado. Se não for, a gente está ali tentando, pelo menos, chegar a esse espírito hipócrita com tudo que a gente pode, né? Com a razão e com o sentimento. Depois a explicação, no parágrafo 7, né? Conversando ainda com esse espírito, a gente explica para ele que ele não pode ser feliz se fizer o mal. Aqui,
o sofrimento não é conveniente para ele e que ele pode evitar esse sofrimento se ele deixar de fazer o mal. São explicações que a gente vai trazendo a esse espírito, né? A gente pede a ele para olhar os bons espíritos que o cercam e observar como esses bons espíritos são mais felizes que ele, porque não fazem o mal, né? Então a gente convence aqui pelo pensamento, pelo sentimento e pelo exemplo. A gente mostra a ele o exemplo de que fazer o bem é bom. Parágrafo 8. Conversando ainda com esse espírito, ele vai dizer para a gente que é impossível para ele fazer o bem, porém nada é impossível àquele que quer. Aqui a gente está explicando para ele que ele tem vontade, que ele tem liberdade para escolher entre o bem e o mal. Olha aqui. E que isso é o que vai levá-lo ao caminho da felicidade, né? Faça o bem e serás feliz. Esse é o resumo do parágrafo 8. Ainda continua o texto, né? Sentido de orientação agora. Então, o que você tem que fazer? Volta o seu olhar a Deus, volve, né, para Deus o teu olhar, a tua consciência, o teu pensamento, né? Pensa em Deus, dirige por um instante a Ele o seu pensamento e a luz divina vai te iluminar. O que você faz? Primeiro o pensamento. A gente não começou pelo pensamento lá atrás, né? Convencê-lo pela razão. Fazer o mal é ruim. Então, aqui de novo, dirige o teu pensamento a Deus e diz a Ele: Senhor, eu me arrependo. Diz a Ele com convicção, né? Sente, se arrepende. Pensamento, sentimento, outra vez, né? Tenta arrepender-te e fazer o bem. Uma vez que fazer o mal, de novo, né? Em vez de fazer o mal. E verás que logo a sua misericórdia descerá sobre ti. Então aqui a gente já conversou com esse espírito na questão do que fazer, tanto no pensamento quanto no sentimento. Segue o parágrafo 10. Desde que hajas dado um passo no bom caminho, o resto deste te parecerá fácil de percorrer. Então aqui a gente está dizendo, ele é possível recomeçar, é possível refazer o teu caminho, né? Se você escolheu um outro caminho, agora é hora de refazer a sua jornada. Esse é o resumo do parágrafo 10. E aqui os dois últimos parágrafos, né? Parágrafo 11 e parágrafo 12. Por fim, pensar no futuro, né? Não creiais que permanecerás sempre no estado em que te achas. Isso é impossível, os espíritos precisam progredir. Duas perspectivas tens diante de ti. Primeira, sofrer muitíssimo mais do que tens sofrido até agora. Segunda, de seres ditoso. Ser feliz, né? Como os bons espíritos que te rodeiam. A primeira será inevitável se você persistir na sua obstinação em fazer o mal, né? Quando um simples esforço da sua vontade bastará para te tirar da má situação em que te encontras. Apressa-te, pois. Olha como que termina a prece, né? De uma forma belíssima, dizendo a ele: você pode recomeçar e basta pouco. É só pensar em Deus, tentar se arrepender, parar de fazer o mal. Está dado o primeiro passo. Aí é, o resto vem por embalo, né? O resto já vem assim naturalmente. Você já está no caminho do bem. O resto você vai conquistando. Final da prece, belíssimo final, dizendo: Bons espíritos, fazei que estas palavras ecoem nessa alma ainda atrasada, a fim de que a ajudem a aproximar-se de Deus. Nós vô-lo pedimos em nome de Jesus Cristo, que tão grande poder tinha sobre os maus espíritos. Então, finalzinho da prece aqui, né? Pedindo em nome de Jesus, reconhecidamente um espírito que trabalhou e trabalha muito ainda perto desses espíritos empenhados em fazer o mal. E trabalhou e trabalha por um simples motivo: porque os ama profundamente. E porque, ao amá-los profundamente, quer que eles sejam felizes. E quando nós dirigirmos as nossas preces a esses espíritos dessa ordem, que nós sejamos movidos por esse mesmo sentimento do Cristo, por amor ao próximo, para que essa pessoa realmente possa ser feliz. E é esse o caminho pelo qual nós vamos melhorar o nosso próprio sentimento, sublimar o nosso pensamento e crescer
enquanto espíritos que desejam esse crescimento na fé, na humildade, na caridade. Que estejamos, então, dispostos ao exercício. Muito obrigado, meus queridos amigos, pela companhia em mais um vídeo de estudos do Evangelho segundo o Espiritismo, que está acabando, né? A gente está chegando ao finalzinho aqui do Evangelho, mas ainda tem um pouquinho pela frente. Então eu aguardo vocês para os estudos finais do Evangelho segundo o Espiritismo com a mesma alegria de sempre, né? Nos vemos em breve. Até logo mais.